Mais um dia onde o Senhor vai derramar uma gotinha da sua sabedoria sobre as nossas vidas. E o texto escolhido de hoje é o texto de Tiago 4, a partir do verso 1 até o verso 10, onde fala: devemos lutar contra o pecado. Esse é o canal Gotas de Sabedoria com Val Araújo. Eu te convido nesse dia a abrir o seu coração diante do Senhor, a deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, que o seu coração seja uma terra fértil para receber a semente da palavra, e que essa semente que vai ser lançada no meu coração hoje, no seu coração, seja uma semente que dê muitos frutos para a honra e glória do Senhor, porque nós fomos criados para que o nome de Deus seja glorificado, para que a nossa vida glorifique a Deus, para que a nossa existência faça diferença nessa vida. Então esse texto de hoje, que fala como nós devemos lutar pelo pecado, ele possa encontrar espaço no seu coração, e que você possa receber da parte de Deus o que Ele tem para falar para mim e para você. Vamos ler juntos? Tiago 4, a partir do verso 1. Devemos lutar contra o pecado. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vedisto a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podereis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para que os guardastes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Gente, esse texto que fala que devemos lutar contra o pecado, hoje eu li a palavra de Deus e falei: Senhor, qual palavra que o Senhor vai me dar hoje? Qual gotinha de sabedoria que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas nesse dia? E eu fiquei meditando hoje em várias palavras, sabe? Ouvindo várias pregações e meditando no Senhor. E quando eu sentei aqui para mim falar com o Senhor, para perguntar para Ele o que Ele queria que eu falasse, o Senhor me trouxe mais uma vez o texto de Tiago. Esses dias nós falamos sobre o hábito de criticar, depois a incerteza do amanhã, e hoje o Senhor veio mais uma vez falar com nós em Tiago sobre devemos lutar contra o pecado. Você tem lutado contra o pecado? Esse texto chamou muita atenção, porque tem uma parte aqui que ele fala, Cobiçai e nada tendes, matai e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. E se pedes e não recebes, é porque pedes mal, para que gastastes em vossos deleites. Essa parte aqui,
Senhor vem nos exortando, né? Quantas coisas a gente cobiça, quanta inveja tem no mundo, sabe? Quantas guerras, quantas pessoas acham que são melhores que as outras. Quantas pessoas pedem, mas não sabem pedir. Muitas vezes pedem alguma coisa para Deus, mas para mostrar para o outro que tem. Pede um dom para se achar melhor do que o outro irmão. Pede algo para se achar maior que os outros. Você tem observado o que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus é para a honra e glória dele? Porque o que nós pedimos para o Senhor, primeiro tem que ser para Ele e por Ele. Aí depois é para nós, para o nosso gozo. Reflita um pouquinho sobre isso. Irmãos, você que está vendo esse vídeo, um dia eu estava no culto e o Senhor mandou uma palavra. E na exortação da palavra, o servo de Deus falou: irmãos, cuidado, porque tem muita gente dentro da igreja que está com a mão suja de sangue. Todo mundo ficou espantado, né? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Às vezes o que eu peço, um dom que eu peço para Deus, eu peço: Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, né? E o Senhor vai dando para nós as coisas e nós usamos aquilo para matar o nosso irmão. Aqui fala guerrear. Você já parou para pensar que muitas vezes a sua palavra mata uma alma? E você vai ser responsável por aquela alma? Pedis e não recebeis, porque não sabe pedir. Pede com sabedoria. Pede a Deus com muito temor. Pede a Deus aquilo que você fala: Senhor, essa é a minha vontade, mas essa é a vontade sua também, Senhor. Se isso for para a honra e glória do Senhor, me dá, Pai. Mas se não for, Senhor, não deixa chegar até mim isso, porque primeiro é o Senhor. Essa parte que fala também, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem muita gente que acha que humildade é andar com a roupinha velha, um sapatinho, acha que é material. Humildade não tem nada a ver com material. Humildade é ser. Tem muita gente aí que tem muita condição, aí tem tudo e é humilde. E tem muita gente que não tem nada e é soberbo. Então não tem a ver com o que eu tenho, mas é a ver com o que eu sou. Não tem como nós conhecermos a Cristo e eu continuar soberbo. Eu tenho que ter humildade, reconhecer quem eu sou e reconhecer quem Cristo é em mim. Então não confunda, irmãos, não confundam que humildade tem a ver com material, não tem. Humildade é alguma coisa que eu sou. Eu sou. Ou você é soberbo ou você é humilde. Então não tem a ver com o carro que você anda, com a roupa que você veste, com o calçado que você calça. Lembre disso, porque tem muita gente achando que isso é humildade, e isso não é humildade. Não é. O Senhor fala para que nós possamos lavar as nossas mãos e purificar os nossos corações. Será que tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo que está precisando de lavar as mãos e purificar o coração? Ter um coração nobre, um coração amoroso, um coração sem julgo? Será? Tem outra parte aqui que fala: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você tem se humilhado diante do Senhor? Ou você está se achando assim tão altivo? Tem gente que fala assim: os humilhados serão exaltados, e não é essa a frase. Os que se humilham serão exaltados. Essa é a verdadeira frase. Não é os humilhados serão exaltados, mas os que se humilham. Você tem se humilhado diante do Senhor?
Você tem demonstrado quanto você é pequeno, quanto nós somos, né? Vou falar a partir de mim mesmo. O quanto sem o Senhor eu não sou nada. O quanto eu preciso da misericórdia dele. O quanto a Val, sem Deus, ela não é nada. O quanto a Val, se ela afastar um pouquinho da presença do Senhor, a carne se faz mais forte. A carne sobressai o espírito. Então, meus irmãos, o que é que eu vejo nessas passagens, sabe? É que o Senhor aqui está nos falando que devemos, né, lutar contra o pecado. Mas tem muitos outros pecados, né? Não só esses que aqui está falando, né? Tem muitos outros. E não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E o que nós podemos fazer contra isso? Lutar. Lutar contra ele. Lutar. E igual eu falei aqui, se você já foi vencido por ele em algumas vezes, se algumas vezes você já, né, como tá falando aqui dessa parte, adulterar, matar, roubar, caluniar, né, humilhar, tanta coisa. Eu só tenho para te falar hoje o seguinte: humilha-te diante do Senhor. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Aqui está falando, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilha-te. Peça perdão diante do Senhor, diante daquele que pode perdoar todas as coisas. Como eu já disse, a única coisa que Ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, peça perdão e eu creio que o Senhor te perdoará. E eu acho que só da gente falar que nós não temos nenhum pecado, já nos faz mais que pecador. Porque todos nós somos frutos do pecado, né? E nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne. Porque se nós não fortalecemos o nosso espírito, se nós não tivermos uma busca constante no Senhor, a nossa carne vence. A nossa carne vence. Por isso que a nossa busca em se relacionar com o Senhor, em ouvir, em meditar, em orar, em jejuar, em dobrar a nossa comunhão, tem que ser constante. Porque quando nós esvaziamos a nossa mente do Senhor e o adversário ele consegue achar espaço ali, ele faz morada. Ele faz morada, ele faz nós fazermos tudo isso aqui, tudo. Ele faz com que nós esqueçamos que somos filhos de Deus. E que nós ficamos mais na carne do que no espírito. Então eu te convido, nesse dia, a lutar contra o pecado. E se humilhar diante do Senhor e pedir perdão pelos que você já cometeu. E humilha-te. E o Senhor se inclinará a vós. Deus abençoe.